Desde 2014, este mês é marcado pela campanha Setembro Amarelo para a prevenção de suicídios. Na macro-região, várias ações estão sendo realizadas e agora temos o encontro com especialistas que falam de estratégias e conscientizam a população sobre a valorização e o cuidado com a saúde mental. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região, formando opinião, no núcleo de jornalismo está a educadora Gladys Vilela. Em São Carlos, a psicóloga Fernanda Tomé Iese e em Franca, a enfermeira Simone Pagnan. Gladys, eu quero começar contigo. A gente sabe muito bem que é um tema delicadíssimo. Falar em atentado contra a própria vida vai ser sempre difícil, sempre haverá uma linha muito tênue. Porém, está cada dia mais importante tocar no assunto, sensibilizar a respeito dele? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. É muito importante, é de suma importância a gente estar sempre atento a esse detalhe, né? Que não é um detalhe comum, é uma coisa realmente muito séria. E a gente fica entre um meio termo, né? A gente toca no assunto ou não toca no assunto, a gente fala ou não fala. E é realmente uma linha tênue ali, né? Eu tenho contato com muitos jovens e eu acredito que no momento que a gente sabe de algum caso de atentado à vida, de suicídio, geralmente é o público jovem que todo mundo olha. E eles se queixam muito que os pais ficam muito em cima, dizendo, você vai tentar o suicídio, você vai tentar. E eles nem pensaram nisso, nem pensaram. Porque a gente não vai para os adultos. Quando a gente sabe de um caso desse, a gente nunca vai para os adultos e pergunta, você já pensou em suicídio? Não, a gente vai realmente para os jovens, né? E aí a gente fica nessa dúvida, eu toco no assunto com os adolescentes ou eu não toco no assunto? E, pela minha experiência, eu trabalho muito com adolescentes, você pode tocar no assunto com os adolescentes, mas de uma maneira que você se interesse pelo que ele está sentindo pelo fato, né? E não tentando, vamos dizer, dar uma lição de moral, né? Como eles costumam dizer, um sermão, de que ele não deve fazer isso, de que isso não deve acontecer, né? E, ao mesmo tempo, se você sente que há uma possibilidade desse adolescente ter passado pela ideia dele, a questão do suicídio, a questão de tirar a vida, é importante que você pergunte claramente. Porque tudo que fica latente, né, tudo que fica escondido, ele adquire até uma glamorização maior, ele adquire outros contornos, como se fosse uma coisa, né, tudo que é segredo, tudo que a gente não comenta, que a gente não fala, adquire um sentimento de ser uma coisa mais importante, né? Então é importante sim, se você percebe que o adolescente já teve esse pensamento, é importante conversar com ele. Mas eu acredito que o mais importante de tudo é a gente valorizar a vida. Ao invés de tocar no assunto do suicídio, a gente procurar meios de valorizar a vida. Exatamente. Em São Carlos, nós temos a psicóloga Fernanda. Eu queria abordar contigo o tema que o Brasil está trabalhando este ano. Se precisar, peça ajuda. O que dá para a gente refletir a respeito dele? E outra, a pessoa que está num grau evoluído, de repente, de um adoecimento, né, psicológico, ela tem essa condição de pedir ajuda? Sim. Agradeço o convite para participar, para falar desse assunto tão importante. Se precisar, peça ajuda. Muitas vezes as pessoas sofrem sozinhas, caladas, têm dificuldade de falar para o outro o que está acontecendo dentro de si. A gente vive numa sociedade, né, em que preza a beleza, né, que a pessoa esteja bem, que a pessoa seja muito produtiva, que a gente se desdobre, faça muitas coisas e muitas vezes as pessoas acabam sofrendo caladas, sentindo essa pressão muito forte, ou sofrendo algum tipo de violência. Então é muito importante que essa pessoa que percebe, né, que está com dificuldades no seu dia a dia, que a gente se atentar também às pessoas que estão isoladas, estão em sofrimento, estão quietas, muito quietas, né? Que ela possa solicitar um auxílio. Muitas vezes a pessoa está sofrendo tanto, né? E como você falou, ela às vezes acha que ela não tem condições, ou não pode, ou não vê a possibilidade de pedir ajuda, ou sente envergonhada,
mas é muito importante que possa se abrir com alguém, que possa procurar um profissional, serviços de saúde, alguém da família, algum amigo, para poder conversar com as pessoas, né? É um ato de coragem procurar um outro, procurar uma ajuda, procurar um profissional. Então, é muito importante que a pessoa possa conversar sobre isso, né? Então, é importante a gente falar sobre esse assunto, para as pessoas verem que assim, isso acontece. Muitas vezes a pessoa não está bem, a pessoa está em sofrimento. E isso tanto criança, adolescente, adulto, idoso, qualquer faixa etária. Qualquer faixa etária acontece as dificuldades emocionais, as dificuldades de relacionamento. Então, é muito importante que se atente a isso e busque ajuda. Bom, em Franca a gente tem a enfermeira Simone que trabalha com o tema na rede municipal. Simone, a gente tem essa questão de que na saúde pública ela é reativa, ela recebe a demanda e atua em cima dela, ou seja, ela recebe o paciente e vai tratá-lo, vai trabalhar em cima do problema deste paciente. Mas no Brasil a gente tem, segundo o levantamento do próprio governo federal, um aumento no caso de pessoas que tiraram a própria vida, né? 14 mil pessoas, segundo o último levantamento, muitas delas, inclusive, no ambiente de trabalho. E aí, como é que faz? É possível ir até essa pessoa em busca dela? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Sim, nós temos essa demanda, a gente tem percebido mesmo um aumento, uma necessidade das pessoas de procurar o atendimento de saúde mental. E pensando nisso, Franca tem trabalhado essa questão em todo o setor de saúde, tanto na atenção básica, quanto no serviço especializado e até no serviço de urgência, para poder acolher essa demanda que chega com a gente. Muitas vezes, como as meninas comentaram, às vezes o paciente ele tem a dificuldade de perceber que ele está precisando de ajuda. Então, às vezes ele demora a chegar no atendimento, no serviço. Pensando nisso, nós estamos procurando trabalhar a questão da valorização da vida de forma a gente despertar a atenção da população para que ela pense sobre esse assunto. Nós estamos trabalhando a questão do Setembro Amarelo, que todo ano a gente levanta esse tema para a gente abordar. E em Franca, nós fizemos várias decorações com a cor amarela para chamar a atenção da população, para que ela perceba que ali é um ponto de acolhimento. Nós, na nossa unidade mesmo, nós colocamos uma caixinha de desabafo. Foi uma ideia muito criativa da nossa equipe, para que esse paciente, além do acolhimento que ele já recebe pela equipe multiprofissional, desde a recepção, a gente tem trabalhado, igual você falou, o próprio ambiente de trabalho, às vezes estressante, leva o funcionário a ter esse tipo de percepção. Nós estamos trabalhando também a questão da autovalorização do funcionário e despertando esse olhar para que acolha quem chega na unidade. Essa caixinha foi uma sugestão da própria equipe de dar um espaço para que o próprio paciente ele possa deixar um recadinho ali se ele está precisando de ajuda, e dessa forma, quando a gente for abrir essa caixinha, se tiver uma identificação do paciente, a gente poder entrar em contato, é uma forma a mais da gente colocar à disposição o nosso serviço para que ele possa pedir ajuda. Então, a gente tem percebido sim um aumento dessa demanda, e é uma forma que a gente percebeu de tentar chegar mais fácil o nosso serviço ao paciente. E os outros serviços da saúde também estão trabalhando com essa demanda. Gladys, você bem destacou a importância de chegar no jovem, no adolescente. Então eu te pergunto, neste processo, a escola tem um papel fundamental de trabalhar a proteção da vida? Com certeza, Felipe, porque não é um pensamento novo, né? Vários pensadores ao longo de todo o tempo já dizem que o ser humano ele é único, né? Como nos diz muito bem Viktor Frankl, a gente tem uma unicidade, nós não podemos separar. Então, quando o aluno chega na escola, a gente não consegue separar somente a parte cognitiva para trabalhar com ele, a gente não consegue separar somente a parte da aprendizagem. Esse aluno chega na escola como um todo, ele traz junto com ele tudo o que
ele já tem, toda a parte emocional, a parte psicológica, tudo o que ele tem, né? Ele vem, chega na escola como um todo e a gente não consegue fazer essa separação. Então, há essa necessidade de que na escola a gente consiga promover a vida, né? A gente consiga fazer com que esses alunos comecem a se questionar a respeito da sua própria vida, de como melhorar a sua vida, de como fazer para que a sua vida seja realmente eficiente, né? E eu acredito que além do aluno, a escola como um todo precisa trabalhar com a saúde mental, né? É uma coisa que se faz muito presente hoje em dia, a questão da necessidade de trabalharmos com a saúde mental. Da gente trabalhar com a valorização do que é a vida, do que é viver, do que a gente deve valorizar quando a gente vive, né? E o jovem, principalmente, ele não consegue isolar a questão o emocional dele está muito aflorado, as questões estão muito presentes, né? E a adolescência é uma fase muito interessante, porque ela não é a infância já terminou, e se cobra muito do adolescente a vida adulta. Então, praticamente, a adolescência é um vácuo, ela não existe, vamos dizer assim, né? Então, esse adolescente chega pra gente com todas essas angústias de não saber quem ele é, de não saber o que ele quer da vida e, ao mesmo tempo, uma pressão da sociedade de que ele tenha que fazer uma opção por uma profissão, por aquilo que ele vai fazer, aquilo que ele quer ser. Então, ele não é, vamos dizer assim, naquele momento esse adolescente não é, ele vai ser alguém ainda. E isso traz uma série de angústias para ele, né? E a escola é o lugar onde talvez passe a maior parte do tempo fora de casa, ele passe dentro da escola. Talvez ele passe mais tempo com os professores do que com os pais, por virtude da gente ter uma necessidade do trabalho, horários de trabalho e tudo mais. Então, a escola, por isso tudo, todas essas demandas, é muito importante para a saúde mental das crianças e adolescentes. Fernanda, sem querer polemizar, mas o celular, que dá de tudo, tão fácil, tão rápido, na mão da criança, do jovem, do adulto, do idoso, ele também pode ser um grande inimigo da saúde mental? Sim. A internet, ela tem os seus dois lados, né? Tem um lado muito bom de informação, de conhecimento, de possibilidades, mas também tem um lado muito complicado. Principalmente a questão das redes sociais, a questão de... Bom, a gente tem informação de todos os tipos, né? No celular, na internet, informações tanto para o lado bom como para os lados muito complicados. Então, é importante, principalmente no caso de crianças e adolescentes, os pais estarem atentos ao que os filhos veem no celular, com quem eles conversam, né, na internet no geral, as redes sociais também, né, como faz o uso dessa rede social. As redes sociais tornam públicas a vida das pessoas, então as pessoas acabam mostrando muitas coisas, isso também tem repercussões e acaba às vezes causando mais dificuldade ainda para as pessoas. Então, é bem complexa essa questão do celular, das redes sociais, de como usar, da exposição que as pessoas fazem, né? Como que vão usar essas informações que as pessoas estão expondo, então é bem complicado. E pensando nessa questão de valorização à vida, de valorização à pessoa, né, de valorização à saúde, é muito importante mesmo que os pais estejam atentos aos filhos, né, ao uso das tecnologias, mesmo os adultos, né, que possam entre si se ajudar, né, estar atentos um ao outro. Simone, para a gente concluir, depois de tudo que a gente ouviu ali, saúde mental vai ser ou já é um investimento tanto para o setor público quanto para o privado? Sim, Felipe. A gente tem percebido o quanto trabalhar a questão da promoção da saúde tem sido efetivo, porque
Muitas vezes a saúde fica no curativo e a demanda aumentando, e muitas vezes isso acaba até encarecendo o serviço, tanto que a prevenção ela é mais barata e ela é muito mais saudável. Então a gente tem trabalhado em cima da questão da saúde mental como uma forma de promoção da saúde, porque quando a gente fala sobre esse assunto tão importante, a gente está dando chance de pessoas que ainda não chegaram a um estado extremo se perceber, se observar e procurar ajuda em tempo certo. E com isso, a gente vai conseguindo mostrar resultados positivos e com certeza isso está sendo visto com muito bons olhos, tanto pela saúde pública quanto pelo setor privado. Tá aí, eu espero que você de casa se sinta estimulado a buscar ajuda se necessário. Participaram do Jornal da Clube deste sábado, no Núcleo de Jornalismo, a educadora Gladys Vilela. Em São Carlos, a psicóloga Fernanda Tomé Iese. E em Franca, a enfermeira Simone Pagnan. A todas o nosso muito obrigado.